tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais essa viagem pela história da música cristã no Brasil. Atenção, você que está acompanhando aí pelo YouTube, hoje tem Marcelo, baixista do Resgate. Sim, a conversa é muito boa, nós vamos ouvir. E hoje que a banda completa em 34 anos, muito mais do que a maioria da turma que acompanha nas redes sociais aí, né? Muito mais que os jovens. Olha alguém que tem mais de 34 aqui. Grande Guilherme, tudo bem, meu querido? Como é que tá as coisas aí em Minas? Minheirinho, tu nunca mais me chamou pro podcast de vocês, hein, velho? Brincadeira, quero participar com a turma. Olha a Adriana Marques aqui também, gente. Que prazer, que privilégio. Já já nós vamos conversar e saber um pouco mais aí do Resgate, 34 anos, com uma figura discretíssima na banda. É o baixista, deixa eu inclusive mandar para que ele chegue aqui. Tem conversa, vamos ouvir história, um ícone, uma banda clássica da nossa música. Querido Ronaldo, que saudade, nossa entrevista foi muito bacana. Hoje tem o baixista do Resgate, Ronaldo Barros, gente, tá lá no YouTube, você pode acompanhar a entrevista maravilhosa que eu fiz com ele, tempos clássicos, incríveis, é muito bom ver a turma chegar. E olha só, ô Adriana, olha aqui, ó Marcelão, Adriana Marques aqui, cantora também, muitos louvores, parabenizando a banda Resgate. Deixa eu colocar aqui, pera aí, deixa eu convidar o Mar. Acho que foi. Vamos lá, vamos começar essa conversa. Verdade, viu, Guilherme? Opa, Olá, deu pessoal, aqui, certo. que é tudo amador aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, tecnologia é dolorosa, né, meu? Ah, eu entendo bem. Acho que agora Cara, deu certo. o povo tem estúdio, tem aqueles negócios, aquelas lâmpadas bonitinhas, não tem nada disso. Bom, eu faço na cozinha, Gordo faz live na cozinha. Fala, pastor, tudo bem? Olá, Tudo gente, tudo bem? bem? E aí? Seja bem-vindo aqui, Marcelo. Obrigado por ter aceitado de maneira tão gentil conversar com a gente nesse espaço aqui que nós temos falado de música, de história, as coisas que a gente gosta. E é muito bom ter você em um dia especial para a banda, porque hoje não é qualquer banda, aliás, pouquíssimas bandas chegam na marca que vocês estão chegando. Então, bom dia, obrigado por estar aqui. Ah, o prazer é meu. Velho tem muita história, né? Música já não sei se é tanto, mas história tem bastante. Então acho que vai ser um papo assim frutífero, né? Vamos ver o que dá, né? Obrigado a todos aí que estão participando, valeu, um grande abraço, obrigado pelas felicitações. Depois eu conto um pouquinho sobre essa data, né? No decorrer da conversa aí. Ah, tá jóia. Então vamos Tá ouvindo começar. bem? Tá bom de áudio? Tô te ouvindo bem, a imagem tá boa. Você Meu, também aqui me é tudo escuta, né? aberto. Daqui a pouco o cachorro passa latindo aqui, os vizinhos hoje resolveram brigar num horário diferente. É festa, né, da vida. Vamos lá. Lembra a É, pandemia, né? Aquelas coisas que a gente enfrentou, né, naquela época. eu, Mas vamos lá. eu sei bem, eu venho gravar aqui na igreja, e quando eu preciso gravar em casa, assim, tá um silêncio. Na hora que eu digo, vou começar, vizinho liga som, o cachorro começa a latir, passa aquele Ah, carro na rua. é a É lei incrível. de Murphy. É a lei de Murphy. Se pode dar errado, vai dar errado, né? Vai dar Tem errado. É verdade. Marcelo, vamos lá então. Vou abrir com a pergunta. Eu sempre digo que isso aqui é uma viagem. A gente faz uma viagem pela história. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. E eu queria começar perguntando para você como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho. Tá bom, na verdade foi o contrário, né? O evangelho que cruzou com a música, né? Porque vou fazer 57 anos daqui a 10 dias, né? Dia 15 de maio, faço 57 anos. Quando eu tinha por volta de 8 e tal, a gente começou a ir à igreja tal, eu morava na região de Guarulhos, né, em São Paulo, região do Aeroporto Internacional. A gente tinha uma casa lá, morava, sou filho único, né, morava com meus pais. E a gente tinha casa lá, ia na igreja tal, frequentava a igreja metodista assim, tal, de coisa de classe de boas novas na rua. Depois a gente mudou para a Zona Norte, né, de São Paulo, na Vila Maria, né, ficamos lá um bom tempo tal. E aí, um certo dia, minha mãe saiu, eu tinha acho que uns 13, 12 para 13 anos, e entrou numa igreja batista falando que a gente ia tomar sorvete. Eu falei, mãe, não tem sorvete não, né? Mas aí a gente entrou na igreja batista da Vila Maria Alta, aí eu encontrei um monte de amigo meu de escola, os caras da escola, tudo lá. Eu falei, pronto, agora vai, né?
Aí, beleza. Aí fiquei, desde adolescente, fui me convertendo. Igreja é um celeiro, né, de música, porque a pessoa quer estudar música por algum motivo. Ou ela foi tocada, ou ela tem uma influência na família, alguma coisa assim. Na igreja era uma necessidade, né? As pessoas precisavam, tal, não sei o quê. Depois de um certo tempo, meu primo se converteu, a gente estava na igreja assim, aí eu ganhei o violão. Ganhei o violão, não sabia tocar, não sei tocar até hoje, né? Mas ganhei o violão dos meus pais no Natal. Aí ele, vamos montar uma banda. E vamos montar uma banda, mas não sei tocar, né? Aí entrei, comecei a fazer aula, estudar. Sabia uma música, né? Do Vencedores, Quando a Glória do Senhor For Vista, que é do Tanto Amor, né? Só sabia essa música. Um dia a gente estava mexendo na igreja, assim, entramos numa sala, uma coisa assim, pavorosa, assim. Entramos numa sala, sabe aquelas coisas de adolescente ficar na igreja o dia inteiro, né? Principalmente no final de semana. Abrimos uma porta assim, quando nós abrimos, tinha uma bateria Pinguim, duas guitarras Fink, Telecaster, dois amplificadores tremendão Giannini, quem não sabe o que é isso, era a cópia do Fender. Um baixo Giannini, né, daqueles short scala, né? Uma banda toda, porque tinha a galera da mocidade que tocava antes da gente, o pessoal que era mais velho. Só que aí a igreja não gostava, falava que bateria era instrumento não litúrgico, aquelas coisas que ainda tem até hoje, mas nessa época, Pinguim era uma bateria de respeito, não era não? Meu, bateria Pinguim, dois tremendão, guitarra Fink, era uma fortuna, né, assim. Não era qualquer igreja que tinha. Era um senhor equipamento, porque os chamados tremendões da Giannini, eles pegavam o Fender, copiavam e punham as peças, tudo importado, não fazia nada no Brasil. Então você imagina o JCM 900 da Fender, era um tremendão da Giannini, né? Basicamente. Assim, a qualidade da madeira talvez fosse um pouco inferior, do alto-falante, era um alto-falante nacional, mas a cabeça lá, as válvulas, tal, é um negócio sensacional. E as guitarras Finks, acho que até tem até hoje. Era meio luthier, assim, era meio que feito por encomenda. Então foi bem interessante. Aí eu comecei a tocar, né? A gente montou uma banda, um conjunto, né? Que não tinha banda na época, né? Chamava Unidos com Amor, UCA, né? Era a sigla. E a gente falava UCA e os mais velhos da igreja ficavam bravos, porque o cara falava, o cara tá na UCA, é que o cara tava bêbado, né? Mas isso não é nem da minha época, você tem que achar no dicionário, né? Mas não pode colocar UCA no nome do conjunto, porque UCA é quando o cara tá bêbado. Falei, eu lá sei disso, né? Então era muito engraçado, a gente era muito besta, porque adolescente é engraçado, né? Então a gente tinha o conjunto, UCA, que era os Unidos com Amor, meninos e meninas. Depois tinha os semeadores, que era só os meninos dessa mesma banda. E um outro das meninas, que eu nem lembro o nome, né? Que era só as meninas da mesma banda. Então era tudo igual, mesmo estilo, os mesmos caras que tocavam, não tinha outros, né? Aí beleza. Aí como sempre acontece, né? Sempre aparece alguém que sabe tocar a guitarra melhor que você. Aí apareceu um que sabia tocar a guitarra melhor que eu. Meu primo tocava bateria meio que de ouvido, assim, meio que autodidata. E aí eu fui aprender baixo, né? Eu falei, vou aprender baixo. Né? E comecei a encher o saco da minha mãe, que eu queria tocar baixo. E aí ela comprou um baixo para mim, um baixo felpa. Rapaz, nem existe, mas não tem uma foto desse baixo. Era um baixo pré-histórico, assim. Pra você ter uma ideia, não tinha chavinha, era aqueles interruptor de lâmpadas. É muito precário, né? As coisas nessa época. Então, isso aí a gente tá falando do quê? São anos 80. É mais ou menos. Eu tinha 14 anos, 78, sei lá, vamos fazer as contas, é só subtrair. Não, né? Porque você falou do. 82, muito tempo. Você falou do 80, o Tanto Amor é de 1980, certinho. Ele foi lançado em 80. Então é um pouquinho para frente. Era isso que a gente ouvia. Na época tinha o quê? Vencedores, Rebanhão, tinha aquele conjunto Batista Sol Maior, né? Aí tinha Luiz de Carvalho, Denise, tinha tudo, né? Tinha o que tinha, né? O que tinha na época, né? Não tinha. Depois veio Milad, aí tinha aquele grupo com o João Alexandre, o Nelson Bombilcar, o Semente. O Semente, que eles estavam na Igreja Batista do Morumbi, que era uma época que virou um negócio, fizeram Semente, fizeram Vento Livre, fizeram tudo que podiam fazer. É uma época muito boa para a música cristã, né? Ainda que talvez não tivesse esse rótulo, né? Era música evangélica. Marcelo, eu tô achando curioso, porque você está narrando, é claro, você falou bem, são as tendências da época, né? Mas isso era uma levada muito MPB. O Tanto Amor é um disco muito bossa nova, na verdade, ali, né?
É aquela questão. Então, era isso que você tinha. E você vai fazer parte depois de uma banda de rock. Essa questão da transição de estilos, ela aconteceu ou você sempre foi eclético e gostava de música? Não, quando eu fui estudar, eu era bem eclético, assim, né? Ainda sou, né? Hoje o mais eclético da banda é o Zé, né? Ele ouve de tudo, você deve falar com ele, escuta tudo quanto é coisa, né? A gente nem aguenta algumas coisas que ele ouve, a gente nem aguenta. Mas aí o que acontecia? Né? Eu ouvia muito MPB, você começa a aprender a música popular brasileira. Por acaso, o cara que me ensinava também era de igreja. Então, não tinha problema quando eu falava de música de igreja, porque ele sabia, conhecia, ou eu levava para ele, ele tirava e me ensinava. Né? Então, não tinha muita crise. O resgate surge um pouco depois disso, né? Porque os movimentos que a gente tinha nessa época era isso. A gente tinha o Som Maior, que basicamente era uma banda criada dentro da Igreja Batista, ou da Associação Batista, e que traduzia músicas americanas. Né? Esse era o estilo deles. O Vencedores trilhou esse caminho por um tempo. Aí, do Vento em Popa para frente, houve uma negociação lá entre eles e a direção. Até o, o Jorge Camargo escreveu um livro, que é a tese dele, Isso. sobre o Vento em Popa, né? Tem aí, eu leio. Clássico. Ele conta da história, eles negociaram virar um grupo mais brasileiro, né? Mais bossa nova, mais... O Vento em Popa é um marco nisso, né? Sair um pouco daquele estilo americano que a gente tinha tanto pasteurizado nas igrejas, tradução. As cantatas a gente fazia com playback. Aliás, quem não sabe o que é playback, era uma fitinha, cassete, que você punha, tinha todo instrumental e você corria atrás dela. Aliás, era engraçado, né? Deixa eu só dar um parênteses. Nessa época, eu acho que você pegou isso, mas tinha os cantores itinerantes, né? Então os caras iam nas igrejas cantar, né? A gente tinha um amigo que chamava Lincoln, né? A gente brincava com ele, chamava de Lincoln Põe a Mão, porque ele só cantava Põe a Mão na mão do meu Senhor da Galileia. Aí a gente chegava, aí lá vem o Lincoln Põe a Mão, né? E eles passavam um sufoco, porque você não sabe disso hoje, nessa era digital de Spotify e essas mídias digitais, mas cada gravador tem uma rotação. E às vezes o cara chegava com a pitinha dele, a rotação era diferente, ele ia cantar mais rápido, mais alto, mudava o tom da música, né? Era um sufoco, esse cara do som das igrejas, você imagina como era naquela época, né? Mas E todo quando mundo tinha um... engolia, a fita era engolida ali, o desespero era maior ainda. Os espertos sempre tinham um backupzinho, né? Já naquela época. Mas tinha uns desavisados. Mas era isso, é playback, né? Aliás, na época, quando a gente assinou com a Sony, os caras venderam CD de playback, assim, das cantoras pentecostais, assim, a dizer, chega, eles nunca tinham visto isso na vida, eles não conheciam o produto, né? E venderam muito. Bom, voltando. Então eu comecei a estudar, a gente montou a banda, acabei indo pro baixo, a gente foi levando essa vida, fazia cantata, tocava as cantatas. A gente, como tocava, a gente não gostava das cantatas com playback, mas tinha algumas que não dava para fazer, né? Aquelas americanas de Natal, era uma loucura, se reunia 50, às vezes 80 vozes na igreja, né, meu? E era um negócio muito bacana. A gente queria, e a gente fazia as nossas, né? Os adolescentes se juntavam, a gente compunha, pegava um trecho de outro e fazia a nossa peça de Natal antes, né? Montava cenário, fazia essas coisas, era bem legal. Então, a vida socada na igreja. Depois a gente começou a sair com essa banda. Aí nessa época dos anos 80, surgiu um negócio nas igrejas que era o louvor ministrado. Com o advento das comunidades que se separaram das grandes igrejas, né, pelo mover do espírito, por uma direção diferente, e hoje a gente ainda tem remanescentes disso, Sal da Terra, tantas igrejas que surgiram naquela época. Começou-se esse negócio do louvor dirigido, porque como era antes? Ou você tinha a listinha dos hinos e dos louvor, dos cânticos, né, que ia se tocar no culto, no boletim, ou pedia na hora, levantava a mão, hino tal, hino não sei o quê, papapá. Até o vô do Zé, né, uma vez, ele pediu um hino e o irmão pediu outro e o do irmão ganhou. Lá fora ele chegou no irmão e socou o irmão. Era uma... o vô do Zé Bruno, né, e do Jorge Bruno. O Jorge sempre conta essa história. Aí começou o louvor dirigido, ministrado, o pessoal começou a compor das suas experiências, até levado, acho que muito por Vencedores, né? Inspirado muito nisso, depois o próprio Milad, entre outros, né, que tinha naquela época. E aí as experiências congregacionais começaram a virar música, arte, né? Como é a razão de ser, né? A arte, ela emana daquilo que você vive, daquilo que você ouve, daquilo que você experimenta, toda a arte, não só a música, né? Em todos os aspectos, né? Eu lembro que a gente fazia muito teatro, né, na igreja, era Páscoa e Natal.
né? Decorava aquelas falas gigantescas. Hoje não tem mais isso, né? Hoje quem faz isso em São Paulo, em algumas regiões, são os bolivianos, né? Que migraram para cá, eles gostam muito disso, é muito engraçado. Fui numa igreja um dia, tava lá os caras ensaiando a peça, tudo em boliviano, eu falei, nossa, é em castelhano, né? Na verdade, os bolivianos. Mas é um momento que a gente viveu na igreja, a gente ia para a igreja sábado, 8 da manhã, jogava ping-pong, ficava lá, ensaiava e virava lá, depois era escola dominical no domingo, culto de manhã, culto de escola, união de treinamento, né? Que era a divisão das cidades. E o eu falo para a turma aqui, pastorei uma igreja, então os jovens, meus filhos e tal, e aí eu digo, olha, na época que eu sou de 80, então a minha adolescência já foi nos anos 90. Mas eu digo assim, feriado, não tinha esse negócio de agenda, de você marcar o que vai ser. Era automático, a gente levantava e ia para a igreja, marcado ou não, né? Você tinha coisa marcada ou não, a turma ia para a igreja, a gente passava o dia inteiro na igreja, ninguém tinha carro, não tinha esse negócio de telefone, a gente ia para lá, passava o dia na igreja sem ter marcado nada, era incrível. Era muito engraçado. Ninguém tinha telefone, um ou outro tinha telefone em casa, assim, que era muito raro, tinha até ação, né, da empresa que você ganhava, né, quando você comprava o telefone, ficava na fila, e todo mundo se encontrava. E a gente ia jogar bola de sábado, de manhã, depois ia para a igreja, e estava tudo marcado. Eu não sei como a gente conseguia marcar as coisas, e hoje com tanta comunicação a gente não se acha. Bom, mas são coisas da moda. Bom, a vida foi indo, né, essas coisas de igreja, quem é de igreja histórica sabe, aí teve umas coisas lá. Chegou uma moça, né, Leda, que trabalhou com a gente lá, era pianista, muito boa, tal. Ela era de uma comunidade, ela ficou um tempo lá com a gente. Depois teve uns desentendimentos lá na igreja lá, e eu saí. Eu já estava quase com 18 anos, e eu fui para essa igreja batista do Carandiru. O Hamilton e a Blanche, esposa do Zé Bruno, eram de lá, né? Eu fui para lá por causa da Leda, que eu conhecia, ela era de lá, era próximo, tudo na Zona Norte também. Aí comecei a frequentar lá, o Hamilton estudava no mesmo colégio que eu, né? O colégio que hoje é Zetec, né? Que antigamente era colégio industrial, que ensinava a profissão e tal. E aí a gente, como ele tocava, eu também, a gente já entrei na banda e comecei a tocar louvor, né? Coisa mais fácil, né? Aí o Zé namorava a Blanche, a gente conhecia o Zé, né? E a gente ia na igreja dele, que era no outro extremo da cidade, na Zona Sul, que era a igreja do Ipiranga, Batista do Ipiranga também. Essa igreja Batista é meio máfia, assim, né? Tem os conclaves, tem as setorizações, e aí eles fazem... Nessa época era o pastor Arthur, você lembra do pastor de Ipiranga? Sim. Era o Arthur e o Marcílio, tinha um ministro de música no Ipiranga. O Zé e o Jorge viveram muito, né, essa dinâmica com eles, e tinham a banda deles lá, montar lá, o Quenoches, né, inspirado, tinha uma relação com o pastor. E a gente montou um grupo de louvor ali no Carandiru e a gente foi indo. Aí depois o Zé acabou também por essas situações lá, de política, essas coisas que acontecem, sim, né? Também vai... Eu sou pastor batista, eu entendo. Os igrejas tradicionais têm esse negócio, as famílias querem... Né? Hoje menos, acho que hoje você tem, dentro da estrutura, dentro do estatuto, uma proteção maior, né? Mas na época o pastor era meio que funcionário, tinha umas coisas assim. Bom, é a vida, né? Acontece. Bom, aí a gente foi para o Carandiru, né? O Zé veio, quando a gente começou, a gente trabalhava, fazia um sábado de evangelismo e chamava Pavilhão Vida, porque a gente falava que era da igreja no Carandiru, e o Carandiru era um grande presídio ali na Zona Norte, né? No bairro. Aí a gente falava que era do Carandiru, eles de qual pavilhão, né? Eu sempre zoava, todo mundo zoava a gente por causa disso. Aí a gente inventou um negócio chamado Pavilhão Vida. Então a gente fazia uma reunião dos jovens de sábado, e era uma tentativa de evangelismo. Na época da Guerra do Golfo, a gente pregou sobre a história lá da divisão das tribos e tal, o Zé e eu, né? Várias coisas assim que a gente fez. Aí, olha, a gente fez tudo que podia fazer na igreja, até arrumar as confusão que a gente arrumava. Depois a gente começou a montar a banda, surgiu 2 bandas lá, e foi... Aí já era quase anos 90 já. Eu estava casado, né? Aí a gente montou a banda Resgate. O Zé chamou... O Hamilton e o Zé começaram a estudar guitarra juntos, né? Começaram a tocar, o meu professor, eu estudava com o Hamilton numa escola, mas eles começaram a estudar com o Edson Guidetti, né? Um cara que eles conheciam, muito bom e tal. Começaram a estudar e tal. Aí começaram a compor, vamos montar uma banda. Aí me chamaram, o baixista, que só conhecia eu, e chamaram o Jorge para ser baterista, também só conhecia ele, né? Aí montamos a banda, até era uma outra proposta,
não funcionou muito, não foi muito legal. Aí também um outro grupo lá que fazia parte do louvor montou uma outra banda que chamava Contato. E aí a gente tinha as duas bandas da igreja, né? Revezava no louvor, tocava. Começamos com o evangelismo. E o 5 de maio foi uma das primeiras apresentações com essa ideia de banda, esse formato. Não é igual hoje, que você vai, a apresentação. A gente tinha equipamento de som que a gente carregava, ia na praça, puxava fio do não sei aonde, ligava na praça. Assim. Tem no documentário, tem um pedaço dessa apresentação, né? O documentário dos 30 anos. E aí, por isso que hoje a gente escolheu como... Não é aleatório, né? Foi um dia que a gente tocou. Acho que a primeira vez que a gente tocou como resgate mesmo, para ser resgate, acho que foi esse dia. Então vamos deixar esse dia como um aniversário. Já fazem 34 anos, inacreditavelmente. Parece que foi. E nessa época, porque você falou bem do louvor das comunidades, então, em São Paulo, quem puxava a fila, eu acho que o Ademar, né? O Ademar a gente coloca como responsável pelas comunidades. Da Graça. O Ademar já fazia uns negócios chamados Encontros de Paz no CCP. Centro Professorado Paulista. Eu ia direto. Aí tinha ele, tinha do outro extremo o tio Cássio, com o pessoal da oficina, né? Começando. Que é isso que eu queria perguntar. E uns outros tipos por aí. A gente estava antes disso, a gente chegou depois. Então, porque isso está acontecendo já nos anos 80. Você tem lá o Ademar com Encontros de Paz, você tem a Cristo Salva, né, o tio Cássio. Aí, em um determinado momento, aparece o Pedra Viva, que é um lance mais pro black, mas que também era tudo durante a semana. Você tinha isso aí. Sim. O Pedra Viva, um pouco depois, né? Ele explode mais nos anos 90. Isso. E aí, vocês estão numa igreja batista, mas seria ali o tio Cássio o lugar que vocês começam a encontrar pessoas com a proposta mais rock? Ou não? Já foi mais quando estoura aquele momento gospel... da Renascer, da rádio. Como é que vocês vão se conectando numa cena? Ali foi o alinhamento dos planetas, a gente estava bem na linha deles, né? Então, o que aconteceu? Esse era o cenário, você descreveu bem. A gente tinha lá o Ademar e a gente ia no CPP, né? Direto, acho que era de segunda-feira. E era um negócio do Ademar. Esses caras que vêm aí com história de louvor, worship, eles precisam aprender, beber da fonte, que o Ademar fazia isso 30 anos atrás, acho que até mais tempo que isso, né? Já fazia, era show, tal, negócio legal pra caramba, né? A gente ia, lotava o CPPP, acho que cabe umas 2.000 pessoas, não lembro agora, porque agora tudo é menor, né? Quando era menor, as coisas eram maiores, né? E tinha o tio Cássio também, né? Que assim, na realidade, na segunda-feira era uma reunião, mas o tio Cássio era uma igreja tradicional, normal, né? Tem o nome de Oficina G3, porque o que eles faziam? Eles montavam os grupos, acho que a oficina já até falou isso, eles montavam os grupos escola, então eles usavam esses grupos de música, o pessoal que estava chegando na igreja, o pessoal que era ex-drogado, ou não, né, que fazia parte. E por acaso, esse grupo que existe hoje era o 3, que desse aí só tem o Juninho, né, de remanescente oficial mesmo, né? Jean e Duca, que ainda são da banda oficialmente, vieram depois e o Valtão saiu. Marcelo, você falou aí, o João Alexandre passando por aqui, não sei se vocês já tocaram juntos, mas um abraço, João. João sempre dá uma passada. Senhor João, um grande abraço para o senhor, né? O pessoal não gosta de tocar com o João Alexandre, né? Porque cada vez ele toca a música de um jeito, né, meu? Né? Saudade do João. O João agora tá magrinho, da energia, né? João é um gênio da música, é um cara sensacional. Uma pessoa incrível também. Verdade. Bacana. Muito bom, assim, com os outros, né? Por tudo que ele tem de talento, não coloca isso na mesa. Sempre reconhece os outros. Isso é incrível. Essa humildade é um negócio sensacional. Ele, Jorge Camargo, Guilherme Kerr, Nelson Bobilca, essa turma... Cresci ouvindo eles, né? Admiro, assim. O João é um pouco mais velho só que a gente, mas desde pequeno já era gênio, né? Então a gente sempre correu atrás. Bom, esse era o cenário. A gente tinha vencedores também, Som Maior um pouco mais para trás, que faziam alguns encontros, aí começou a surgir o Milad, e a gente ia para ver os instrumentos importados que os caras tinham, né? Nelson Bomilco, eu tenho um Fender que um dia ele vai ter que vender para mim, alguma coisa assim, né? Mas essas coisas que a gente ia para ver. Porque nessa época, não é como hoje, você abre a internet lá e compra o que você quer, ou o que você pode, né? Na verdade, a gente ia
tem um lugar ali no centro de São Paulo, que é a Rua dos Eletrônicos ali, né, meu? A gente ia Santa lá para ver Efigênia. Santa Efigênia, aquela região ali. Aí na Rua Aurora tinha lá uma loja, aí tinha a Lemark lá, perto da Igreja da Luz. E a gente ia nesse lugar aí. Chegava na Lemark, era um cara, você vai comprar? Não, então não pode pôr a mão. Era assim, bicho, né? Os instrumentos ficavam. Hoje você pega, toca, corda importada, a gente fervia a corda com vinagre, pimenta, com cândida, com tudo que podia, porque hoje é caro também, né? Mas você acha, antigamente você nem achava. Então tinha umas doideiras assim que acontecia. Bom, nesse cenário, a gente tá ali com a banda e tal, surge a Igreja Renascer com essa proposta deles, né? Uma dessas igrejas neopentecostal, assim, ativas. E surge com essa ideia de dar uma fórmula nova à música cristã, chamando de gospel, né? Que nada mais é que gospel, é evangelho, gospel de Deus e tal. Mas ele mudou a Nesse roupagem. lance, é isso que quer dizer, porque hoje a gente fala, você pega, o João passou por aqui, o João vem dessa linha de vencedores, e existem infinitas críticas ao gospel. Hoje gospel é um negócio complicado. Mas eu gosto muito de lembrar quando surge a proposta, e você chamar gospel, na época foi um negócio genial. Porque você tinha um preconceito, você tinha uma questão de música evangélica, mesmo vencedores, o nível de vencedores era pau a pau com o que acontecia no secular. Era extraordinário. Mas você tinha muito preconceito, né? Até por causa da música pentecostal. Né, para se apresentar. Você não tinha espaço para se apresentar. Você se apresentava na igreja ou você criava um evento como eles faziam, às vezes no Colégio Batista, em algum Exatamente. lugar. Não tinha espaço para você se apresentar e não tinha rádio para você tocar, né? E eu lembro você muito. Tinha uma gravadora em São Paulo, que era Bom Pastor. Isso. Né? E era só eles, era o que eles mandavam e faziam um monte de coisa importada, a gente comprava a pedra deles e tal, não sei o quê, mas era só o que eles queriam e não tinha negociação, né? Mas pensando na ponta, porque vocês já eram jovens, então, a minha adolescência, minha fase de escola, início dos anos 90. Cara, eu poder chegar na escola e dizer que tinha uma banda gospel para ouvir, com a fitinha ainda, no tempo da fitinha. Eu tinha a fitinha do Petra Beyond Believe. Nossa, cara, aquilo era um orgulho. Aquilo era um orgulho. Petra está encerrando a turnê, né? 70 anos de banda, sei lá, 200 anos de banda. É verdade, é verdade. Os caras falam que a gente é velho, os caras não conhecem o Petra. Não conhecem o Petra. Com uma série de shows. Brasília, Curitiba, acho que São Paulo também. Vão fazer uma turnê aqui. Acho que eu nem tinha visto. Bom saber. Acho que é setembro, novembro. Outubro, novembro. Tem uma data aí. Talvez a gente até participe em um. Até falando aqui também, de baterista desse tempo aqui, o Marcelo Gasparini, que era do Cats Barneia, né? Daquela primeira fase do Cats Barneia ali, que vocês começam a encontrar. O irmão dele era do Rádio Táxi, né? Até remontaram a banda, acho que ele toca junto com eles e tal, né? Num revival aí, né, da banda. Exatamente. Bom, vamos lá, muita coisa. Nesse momento, você falou do Bomilcar, o Natan está entrando aqui também, representando o pai, lá de Portugal. Natan Bomilcar aqui. O Natan não para, né? Ele tem um rodinha no pé. O Bomilcar já fica mais aqui em São Paulo, mas lá na capital, né? Eu estou a 400 quilômetros deles. Bom, mas aí, até você falou, hoje o gospel tem um problema, né? Até tem um cara que defende tese do pré-gospel, pós-gospel, não sei o quê. Eu posso falar porque eu estava lá. Então, quando começou a proposta, era levar a música, né, numa linguagem que as pessoas que não são da igreja entendessem. Você entrar na igreja é um outro mundo, é um outro dialeto, né? É glória, é graça. O cara não sabe nem onde é o banheiro, né? Está lá cantando lá, não sabe nem o que está acontecendo, né? Agora está pior ainda, os caras com esse judaísmo, né, jogando em cima da graça, né, o sacerdócio e essas coisas mais, né, piora mais ainda, o cara fica doido, né? A igreja não fala com o senhor agora, a igreja quer viver há 2000 anos atrás e não no dia de hoje. Bom, é outra religião, né, mas tudo bem, vamos seguir. O que acontece? Aparece o
a Renascer com essa proposta. A gente tinha uns amigos, a Ana e o Laércio, né, que é um casal da nossa juventude, desse UCA, dessa turma aí. A Ana já muito mais talentosa, né, na raia, já tocava teclado e tal, entrou nessa banda com a gente, e eles já estavam na Renascer, né, eles já estavam vivendo lá, convivendo nisso. Ela tocava no Trode, né, ela chegou a tocar no Trode, né, quem não conheceu o Trode, Rod Maia, Petita Maia, essa turma, Jimena, não né? era? A Ximena, o Jadão era o baixista do Trode a princípio, né? Então tinha uma Nossa, outra já é turma. verdade. Jadão, né? Aliás, o Jadão faria aniversário agora dia 1º, né, de junho, né? Saudoso Jadão, Eu nos deixou na época da eu fiz live com ele, eu acho que eu fiz a última entrevista com ele. Ele estava lá no Paraná, eu fiz no começo da pandemia, eu ainda fiz lá no YouTube, tem a entrevista, ele já tinha feito. Ele já não estava nem conseguindo segurar o baixo, era um negócio complicado ali a saúde dele, mas Jadão, icônico, histórico, realmente boa lembrança. Uma das figuras do gospel, assim, dos melhores baixistas. Ah, era ele. Você imagina eu tocando, né? Era ele, Ted, Robinho. Eu tinha até vergonha de tocar, né, meu? Né? O Robinho Tavares, Duca, né? Antes era o Maradona no oficina. E como é que chamava o baixista do Pedra lá? Irmão Ah, o da Jerusa. Jaziel, da Faleceu banda também, né? Rara. Era um time complicado, né, para eu chegar perto, né, desses caras, né? Era difícil, né? Bom, mas tudo bem. Continua até os dias. Não mudou nada, continua até os dias de hoje. Bom, surge, né, essa ideia do gospel, né, de levar essa mensagem, uma linguagem que as pessoas pudessem entender, independente de ritmo, isso era legal. A gente tinha tudo, tinha banda de axé, tinha banda de pagode, tinha banda de rock. E aí eles locaram uma casa noturna que chamava Dama Choque, que era ali no Lago de Pinheiros, no Lago da Batata, ali na região oeste de São Paulo, ali, né, naquela centro ali, onde tem hoje manifestações, o pessoal vai lá brigar, mas tinha uma casa de shows lá, chamada Dama Choque, famosa. E aí a gente se infiltrou. Surge isso atrelado a uma gravadora, né, tem um plano de business junto, né? A gente acha assim, hoje, analisando, né? Tinha um grande plano de business que não foi tocado à frente. Faltou, né, uma estética e uma ética, né, para a coisa conduzir. Quem poderia ter dado isso, eu até falei isso para o Jorge Camargo. Jorge Camargo participaram da rádio no começo, mas quando eles viram como o movimento ia, já eram mais ressabiados, saíram fora. A gente, moleque, abraçou e caiu. Né, Talvez, Marcelo, talvez tenha faltado mais ética do que estética. Eu acho que a estética não era ruim. Pensando em tudo, a proposta. Então, mas se você tivesse uma estética contínua, o gospel não teria virado o que virou. Por exemplo, a gente batalhou anos e anos para conquistar espaço. Tiveram os SOS, Marcha, aqueles movimentos, alguns musicais, alguns cristãos, alguns políticos, né, tudo misturado, né, porque você não consegue separar a arte dessas coisas. Né? Por exemplo, se hoje a gente tem um enfrentamento da religião com a arte. Se a arte não serve à religião, ela não serve para nada. Isso sempre foi assim, né? Desde a Idade Média. Então, pago lá os caras para fazer as estátuas e os adereços da minha igreja do jeito que eu quero, compor a missa, o moço comprou a missa do jeito que eu quero e pronto. Senão, não serve. Hoje não é muito diferente, né? Talvez a moeda de troca seja outra, talvez o ensino seja outro, mas a ideia é sempre a mesma, né? E a arte vai refletir o que você vive, né? Você vai na igreja e vive um evangelho, beleza. Você vive outra religião, você vai refletir outra religião. Bom, né? E ainda a gente ainda tem nesse meio, né, o comércio do sagrado, né? Compre o meu CD porque você vai ser abençoado. Não vai, você vai curtir uma música. O CD não é santo. Hoje não tem mais nem CD. Né? A camiseta não é santa, a minha meia suada também não é santa. Então, esquece, vai tudo bem, né? Surge esse movimento que era essa ideia. A gente conseguiu abrir o show do Rebanhão quando eles estavam lançando Princípios. Né? Então a gente chega... Bem lembrado, o Rebanhão era a grande banda, né, dessa fase. A banda, né, meu? Aí com o seu rock pop ecológico na época, né? Já muito à frente do seu tempo, né? E vem com o disco Princípios, que é sensacional, né? No princípio era o verbo, né? E, nossa, é incrível essa música. Aí a gente vai para lá, né? Os 4 moleques lá, chega lá, conhece, até o Estevão chama a gente para tocar no espaço de segunda-feira. E o Zé estava terminando a faculdade de engenharia ainda, não dava para ir nos horários. Depois a gente conseguiu encaixar mais para frente, porque lá tinha um horário e tal, e não dava para ir.
Bom, mas chega lá, aquele Dama-Choque lá, os equipamentos que eu nunca tinha visto na minha vida, né, bicho? Jazz Chorus, GK, né? Negócio que hoje que a gente nem quer, mas que na época era. Aí a gente conversando, falou, bom, e aí? Bom, se não der certo, a gente corta o cabelo, que o único mais cabeludinho era eu, muda o nome da banda e começa de novo, né? Porque se errar aqui já era. Instrumento emprestado, né? O Zé com guitarra emprestada, do Gerson, um amigo nosso que era do Tio Cássio e tal. Aí, os pedalzinhos, né? Uns negócios muito diferentes do que a gente vivia, né? Primeira apresentação. Aí chegamos lá, e o Paulinho, né, que era o baixista, me explicou lá como é que ligava o baixo e tal. E aí eu tinha um baixo bom na época de luthier, do Tiguez, né? Já era um baixo de 5 cordas, bacana, tinha um maior som, ele tinha um Yamaha. E o som era bom, eu lembro desses detalhes. Né? Quando liguei o baixo assim, falei, opa, acho que vai virar. Quando os caras colocaram assim, aí ficamos lá o dia inteiro esperando os caras passar o som e fomos lá fazer quinguinguim, né, para ver o que era. Aí tocou os pedalzinhos bem abafadinhos assim, nada para dar microfonia. Ah, rolou, né? Nós tocamos a primeira música de abertura, a segunda, ninguém conhecia, só o pessoal da igreja, da gente que tinha lá uns 20 gatos pingados. Aí na terceira o pessoal já agitou um pouco mais, mas foi legal. Aí abrimos uma porta, né? Um dia assim, daqueles que você não dorme, né? Que você fica lá Era o pensando, né, meu? repertório, era o repertório do primeiro disco, né? O Jesus Vida e Rock and Roll, era isso? Acho que era Sem Deus, Rock da Vovó. Aí eu não lembro a outra terceira que a gente tocou. Três músicas assim, né? Que era, né, só para fazer graça, né, meu? Tão rápido, tão demorado, né? Aquele frio na barriga, aquele desespero, aquela coisa, né? De não sabe o que é, mas foi legal. Tudo funcionou, tudo deu certo. E aí começou a se abrir portas, começou o contato com a gravadora, começamos um trabalho. A gravadora era muito pequena ainda, né? Começando, muito investimento. E a gente acabou gravando o primeiro disco independente, né? Usamos uma grana do Hamilton lá, né? Fomos para o estúdio com o Edson Guidetti e o Bonadil, que hoje é o produtor de tudo aí. Ele tinha um estúdiozinho na casa deles, e a gente foi lá para gravar o documentário esses dias, faz uns 3 anos já. Gravar o documentário, lembrando todas essas histórias, né? E produzimos esse disco inicialmente, fomos lá, ainda fazia vinil, né? Fomos lá fazer a cepa, essas coisas. Foi bem interessante a história. Depois a gravadora abraçou e a gente entrou no movimento. Começamos a tocar de segunda-feira, lá uma vez por mês, na Renascer, e ainda éramos da Igreja Batista. Não estava casando mais, nem as ideias, nem o pensamento. Né? A igreja histórica naquela época estava meio sem saber para onde ir. Né? Inclusive, falando nisso, não sabia tinha, o que fazer. porque eu até já comentei em algumas das entrevistas, porque assim, a vida inteira dentro de Igreja Batista, hoje eu sou pastor batista, e eu lembro bem dessa fase, no início dos anos 90, eu adolescente e já meus amigos jovens. Para os líderes era desesperador, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Você tinha a Renascer, que surge com a rádio, a imprensa gospel, que é muito importante naquele cenário. Aí você tem a Renascer, você tem o Ademar, você tem o Pedra Viva, o próprio Tio Cássio, que quando a Renascer toma uma evidência maior, o Tio Cássio dá uma retraída, né? O movimento ali. E ninguém sabia o que fazer com aquela invasão, era a rádio, eram os discos, os jovens vão ficando malucos. E eu lembro até hoje de estudos que eram na Unijovem, na União dos Adolescentes, que era aquela coisa assim, né? O rock do diabo, o movimento gospel era da nova era. Era um negócio assim, surreal. É que, na verdade, foi uma mudança cultural muito grande na igreja. Né? Absurdo. Você tinha as igrejas históricas, as comunidades e as pentecostais tradicionais. Assembleia de Deus, quadrangular, né? Que eram tradicionais. Nesse momento, algumas comunidades, um povo de comunidades, se transformam nas neopentecostais, que são megas igrejas com um poder de comunicação nunca visto, né? Com uma linguagem do agora, né? Se a mensagem estava certa ou errada, não interessa, mas a mensagem era do agora, era uma mensagem que falava com você, não com o seu passado, né? Que impactava, que arrebanhava os jovens por causa que tinha um espaço para eles, não era nem por causa da música, porque tinha o que o cara fazer. Porque você na igreja não tinha o que fazer, né? Você ficava lá, ficava inventando peça de teatro, coisa, arrumando encrenca, brigando
na reunião da diretoria, na assembleia administrativa. Eu não tinha o que fazer, o jovem tem que gastar energia. E os caras descobriram isso. E aí, meu, não só a Renascer, a pessoal de Goiânia, do A comunidade de Goiânia, isso, Coinonia, as comunidades explodem. Porque os caras entenderam. O pessoal lá do Rio também, né? Pô, rolou algumas explosões, né? Mais tarde veio o Bola de Neve, que saiu de dentro da Renascer. Então você tem aí uns 5 anos de um abalo, né? Até e quem sofria, e quem sofria mais... A reforma demorou. Demorou para reagir e perdeu-se muito, porque... Sim. Porque quem mais sofria com esse cenário eram exatamente as igrejas tradicionais históricas. Porque a Assembleia de Deus, ela sempre teve uma linha, ela sempre cavalgou numa linha de música, de estilo, a turma não sai. Mas essa é uma época que o pessoal tradicional fica espantado e você tem conversão em massa, né? É um crescimento realmente de gente que vem de fora. Mas as tradicionais, as que não conseguiram entender, elas tiveram problemas assim gravíssimos. Não foram anos fáceis para quem estava na liderança. Eu hoje olho, né, pensando nisso e até me colocando, se eu fosse líder nessa época, o negócio ia ser complicado, porque é tudo muito novo e muito rápido. Eles não sabiam o que fazer, né? Não sabiam o que fazer. Na verdade, não tinha o que fazer, né? Na verdade, tinha que ter feito antes, né? Mas depois corre-se atrás. Aí você vai com essa onda por um bom tempo, até que começam a surgir movimentos também dentro da igreja, vindos da teologia, né, vindo da academia, que trazem um espaço, um modo de pensar diferente, né? Você tem uma ação voltada ao corpo, né, não só à instituição. É grande difícil. Quando a gente saiu da Renascer e queria se aproximar de algumas pessoas que a gente conhecia, o pessoal ficou meio assim, né? Vai ser a Renascer com outro dono. Mas, na verdade, a gente, como pastores, né, a gente sabia o que não ia ser, o que já é uma referência de 50%. Né? Aí descobriu que vai ser é uma caminhada. E eu não estou nem falando de espiritualidade, estou falando de teologia. Né? Espiritualidade eu não discuto. Você quer ter a sua, é como digital. Cada um tem a sua forma de se relacionar com Deus e tudo mais. Isso reflete em todas as áreas da nossa vida, na arte, muito mais ainda. Mas, na teologia, a Igreja Casa da Rocha é uma igreja com teologia tradicional, reformada. Né? Aí a gente fica... A gente às vezes fica entre o armeniano e os luteranos, fica no meio assim, né? Que fica brigando demais. Mas é uma teologia tradicional. Vocês ficam muito tempo, né? Vocês são ali daquela turma que... Quanto? 18 anos. 18 anos. Foram basicamente os últimos ali. Daqueles que começam, né? Essa explosão, assim, o resgate, sem dúvida nenhuma. Você tem lá o Katz Barnett, que sempre foi. O Katz Barnett começa na Renascer. Então a história do Katz Barnett é diferente. Mas o Simeon sai logo, assim, não fica tanto tempo, né? Ele sai bem primeiro. Agora, musicalmente falando, Marcelo, vocês... Uma curiosidade aqui. Eu sempre achei o rock do resgate muito diferente do que o Oficina e o Katz Barnett faziam. Né? Vocês tinham uma pegada... Não sei se isso era pensado, inclusive, de ter aspectos diferentes, ou é porque foi o alinhamento, como você falou. Mas sempre teve... A influência daquele rock mais londrino era real ali? É uma coisa só de um? Porque era um rock diferente. O primeiro disco de vocês são muito diferentes, das 3 bandas, né? Mas depois ali o Resgate sempre me pareceu fora da linha dos outros. Era isso mesmo? Não? Como é que era a influência de rock de vocês? Se achar uma identidade musical é um negócio que demora um pouco, né? Você tem uma maturidade, né? Cada dia você está aprendendo uma coisa nova. No rock cabe tudo, né? Isso que é o legal. Você põe qualquer coisa e o rock aceita, né? Não tem problema do rock, do pop, eles trafegam ali juntos, né? Tirando essa parte mais radical do metal, né? Que o pessoal tem lá umas premissas, como o do jazz, né? São extremos, né? Dentro das culturas. Mas o resto se mistura, você põe blues, você põe pop, você põe qualquer coisa, né? As coisas funcionam. Não dá para negar a influência londrina de Clapton, Beatles, então, a gente se falar que a gente não gosta de Beatles e não influenciou, é mentira, né? O Zé e o Jorge, mais ainda que eu e o Hamilton, mas bastante, né? Não tem como negar e se for tentar negar, é mentira, né? Mas
O que acontece? Eu acho que assim, se você pegar o Cato Bané quando começou, ele tinha um back feminino, era uma outra formação. Ele lembrava a Blitz, né? Né? Era bem legal, assim. Era mesmo aquela cara dos diálogos, músicas com umas coisas mais engraçadas. O Trode já era uma outra linha, né? As duas bandas que eram formadas ainda a Renascer. Né? Aí a gente se formou por conta própria, né? O primeiro disco é uma miscelânea, né? Tem de tudo, jazz com coro, distorção com coros, essas coisas, né? O segundo começa a ter uma cara. O On The Rock foi um filho único, né? Era aquilo lá. Depois a gente partiu por essa cara mais sound rock, né? Algumas coisas. E viajamos, fomos no Praise. O Resgate tem suas fases, né? O Resgate, aquele CD que quase ninguém entendeu, né? Acho que era um dos melhores trabalhos e o mais gostoso de fazer, acho que foi o Praise. Mas as outras coisas, cada um tem uma experiência diferente. Hoje a gente não tem mais aquilo que tinha antes, né? De vai para o estúdio, termina a música do estúdio. Mas peraí, esse que você disse que ninguém entendeu é o Praise? Não, é o Resgate, aquele que vai carregando as coisas na cabeça. É o terceiro, é o terceiro. O terceiro é o On The Rock, né? On The Rock. Não, esse aí das caixas é depois do Praise ou é antes? Depois do On The Rock, antes do Praise. Antes do Praise. Qual que é a música desse? Eu tô tentando lembrar. Qual que é você lembra qual foi o... Gás, né? E achou que era 10 para 6, é uma misturada, né? Ok, 10 para 6 é dele. Não toca mais hoje, mas era um som muito legal, assim. Você tá muito bem com o Paulinho Agaia, né? Já tava num negócio legal. Mas o CD não virou tão bem quanto, né? A gente pegou, quando a gente pegou o Praise, né? Foi uma ideia de fazer isso. Também pegamos uma turnê do SOS Animal, assim, no Brasil inteiro, ela as rádios, todas as capitais. Foi um momento interessante. Mas voltando à diferença, por exemplo, você pega o Oficina, né? Oficina naquela época tinha um outro guitarrista que era o Jimmy, tinha um saxofonista que eu não lembro o nome, tinha aqueles dois vocalistas que não tinha nada a ver um com o outro, que era o Manga e o Túlio, né? Juninho, aquela fase é incrível. O Juninho na guitarra, o Maradona no baixo e o Valtão na bateria. Era uma banda assim de louvor da igreja, né? Então assim, não tinha um estilo, né? Eles tocavam, né, Sem Jesus Você Pirou, depois partiu para Naves Imperiais no segundo. Era um negócio, né? O Cats Baneia, assim, a identidade dele era o Simeon. O Simeon que pegava as letras do Estevão, fazia as músicas, e o Cats Baneia era o que o Simeon era, né? Como ele foi mudando, depois tentaram virar mais rock, mas porque ele saiu, ficou Paulinho, depois voltou, aqueles rolos todos, depois saiu de vez. Né? Hoje eu nem sei como anda, mas deve estar com a cara do Paulinho, que também tinha uma cara um pouco diferente. Né? Mais quarteto, mais rock, sei lá. Mas, então, eles criavam uma cara. A gente foi se moldando em nós mesmos, né? Naquilo que a gente gostava, naquilo que a gente ouvia. Por isso que, né? Depois a Oficina partiu para esse som aí mais elaborado, mais técnico, né? Que é a cara deles, com a chegada do Tuca também. E essa mudança, também depois a mudança do Faltão pelo Luffy, a banda ficou mais técnica, mais de títer, né? Mais por esse lado, assim, desse rock mais pesado, mais trabalhado, digamos. O Cats Baneia mudou a configuração. A gente, Ô, Marcelo, só para comentar aqui, porque tá entrando outro pessoal que você citou, rapaz, Wesley Marlene do Milad, que ficaram à frente do Milad. A gente ouve eles até hoje, minha esposa é fãzaça. Parabéns pelo CD, né? Que gravaram um trabalho lá, com o Beto lá. Então, mas é nativa, né? As coisas boas não acabam. Continua. São mais cansadas. Um grande abraço. Que legal. Opa, você está falando bem, agora você comentando aí, é que eu tô realmente aquela fase inicial você tem ainda uma confusão de identidade em todas, não só no resgate ali, agora que você está pontuando aí, eu estou lembrando, é verdade, era um negócio muito, mas é porque é tudo muito rápido, né? De repente estoura e vocês estão ali gravando e fazendo. Não tinha um projeto de ser gravadora, tinha um lance também, assim, na época tinha isso, essa intervenção grande, eram os mesmos produtores, né? Então, você ia no Bonadil, ele produzia todo mundo no segundo LP. A gente não gosta do segundo porque ele
tem um som ruim, a caixa. O primeiro é bateria programada, pior ainda. Mas vocês não gostam do segundo, o vermelhinho? Não, que tem Daniel? O som é muito ruim. Você toca a caixa, parece que a caixa está lá no quarteirão. Então a mixagem, essa parte, né? A gente estava com a Fidet, a Fidet tinha de produção para música, não era, né? Funcionaria talvez por oficina, tocar certinho, abafar, e a gente é tudo corda solta, os negócios batendo, né? A gente é assim. Quando a gente produz o On The Rock, ele é gravado ao vivo, né? Eu na técnica, o Jorge numa sala, o Hamilton e o Zé em outra, tocando 1, 2, 3, 4, todo mundo junto, com o Paulo Anhaia, né? Que era nosso amigo de infância, ele, o Carlinhos, né? A gente conhece eles desde garoto, desde a época que eles tinham a banda Poseidon, tocavam nos colégios, era uma diversão. E a gente conhece eles desde sempre, né? Emprestava instrumento, as coisas. E aí ele começou a trabalhar como técnico, né? No sul de 43, e levou a gente para lá. Então ele mesmo que produziu, assim, junto com a gente, né? A gente foi aprendendo. E ele falou assim, ó, eu acho que vocês devem tocar mais solto. Vamos fazer ao vivo. Aí fez ao vivo, cara. O The Rock é ao vivo. 1, 2, 3, 4, sai tocando, né? E aí edita alguma coisa, a edição era limitada naquela época pra caramba, né? Você não tinha os recursos que você tem hoje, não tinha Pro Tools, não tinha essas coisas. E ele é uma marca, né? Assim, para muita gente. Vocês não vão voltar a fazer uma música ou outra, mas tudo igual, não. O hard rock não faz mais parte da nossa vida, né? Então, a gente segue a vida, né, do jeito que tá, né? Foi uma fase, e aí vai amadurecendo, o resgate era cara, o praise é uma situação, acústico, e aí vem as outras fases, e a gente está no que está hoje. Mas é o caminho que a gente trilhou. O Oficina foi ficando cada vez mais técnico, que é você não consegue tocar. Os caras tiram a música da Oficina na igreja, pô, né? É difícil pra caramba, né, meu? A música é 7/8, os caras são loucos, né? Aquele solo do caramba, aquelas convenções. Mano, ficando doideira. O Caso Bané, não sei o que anda fazendo, mas esse é o caminho, né? Hoje, né, a gente tem aí a volta da Oficina nessas turnês, né? Teve ano passado, foi um sucesso estrondoso, um negócio bacana. Quando você entra, eu comentei com alguns, assim, quando você entra numa fase que você tem tanta coisa pro passado, a Oficina, até brinquei, a Oficina vai passar os próximos 10 anos em turnês comemorativas do que eles já fizeram. É a tendência. É porque assim, a gente é diferente, a gente não é banda, né? A gente é pastor e a gente é amigo, né? Lógico que tem responsabilidade, tem o trabalho, a gente é meio workaholic nisso, já estamos, depois de 30 anos, estamos fazendo um outro trabalho, começa a gravação segunda-feira já, né? Talvez no segundo semestre a gente tenha alguma novidade aí, vai saindo as músicas pingadas, né? Então, não para, né? A cabeça não para, as ideias não param. O tempo é limitado, você sabe, você é pastor de igreja, a gente vai tocar num lugar, tem que chegar, pegar o voo 2 horas da manhã para estar em São Paulo às 7 para ir pregar às 9, né? É uma pauleira, assim, mas a gente ainda faz isso, né? Não quer abrir mão, né? O Oficina produziu muito, rodou muito, a gente rodou nem um quarto do que a Oficina rodou nesse país, né? Ele, Catedral, Novo Som, esses caras rodaram o Brasil, a gente rodou muito na Renascer, ficamos muito lá como pastor, se formamos, né, nessa área ministerial e hoje também, né? Então, tem que dividir. Então, a gente não sai em turnê tocando 40 shows como a Oficina fez, não dá, nunca fizemos isso. Não faz 40 shows em 2 anos, faz 15 no ano, 18 no ano, no máximo. Ô Marcelo, agora, esse fato de vocês terem essa vida pastoral e a estrada ser menor nesse sentido, isso ajuda o fato da banda continuar junta e em atividade? Eu acho que a gente já briga, né? Porque amigo briga, né? Eu sou chato, né? E assim, eu sempre falo, amigo meu não tem defeito. Porque se tiver, não tem amigo nenhum, né? Porque se for achar defeito, eu sou o que tem mais. E a gente tem as peculiaridades, se acostuma com algumas coisas, com outras você nunca acostuma, né? O bullying é muito forte entre a gente, é uma covardia, bicho. Assim, daria caso de polícia, né? Assédio. Né? Mas a gente suporta, né? Então, eu acho assim, que realmente dá uma longevidade o fato de a gente ter menos turnê, acho que tem um desgaste maior, emocional, físico, financeiro, em todas as áreas, né? Mas o nosso chamado é pastoral, a gente tem uma banda também, né? Então, se for, quando tem que priorizar, não tem dúvida, né?
a igreja está na frente, e aí as outras coisas a gente encaixa. Eu acho que já tem sei lá, quase 10 anos, vocês lançaram aquele disco, ainda não é o último. Já tem um tempinho. E eu pensei, eu falei, ó, o Resgate deve estar começando a sinalizar com o fim. Ainda. É. Os CDs são zoeira. Esse CD, primeiro, esse trabalho é um trabalho de transição. A gente estava saindo da Renascer, pensando em coisas diferentes, né? Mudando. O Dudu também estava montando o Estúdio VIP, que hoje já está lá super consagrado, tal, não sei o quê. E é uma brincadeira, porque sempre que a gente estava vendendo CDs, os caras chegavam e perguntavam, é o último? Não, ainda não é o último, vamos lançar mais, né? Então já colocamos o nome do CD, ainda não é o último, vai ter outro, né? Aguente que vai ter outro. Então, tudo tem a ver, né? Tem uma zoeira, tem uma característica. Você falou do Dudu, é o Dudu Borges? Dudu Borges. O Dudu Borges entrou com 17 anos na banda, ficou 10 anos. 10 anos. Né? Pegou um período sinistro da banda, que a gente quase abandonou a banda por causa. A demanda ministerial é grande. Né? A gente era imaturo em algumas coisas, não soube dosar. Né? E a banda sofreu bastante com isso. Né? Os relacionamentos também sofreram. Mas o Dudu trouxe alguma roupagem nova, algumas coisas diferentes, algumas coisas de produção. Foi muito bom o tempo com ele. Eu acho que talvez esse ano ele participe de um show com a gente, talvez de alguma produção também. Né? Mas vamos lá. Fica alguma coisa assim, pô, o cara foi menino, né? Mas 10 anos no Resgate, produziu coisa pra caramba e basicamente é o pai do sertanejo universitário. Não fica a indignação nisso, não, assim, dele ser ocupado? Um pouco disso aí, das coisas que ele faz fora. Já fizeram bullying com ele sobre isso? Então, mas o Dudu é um cara que chega na frente, né? Você vê assim, em termos de trabalho, viciado em trabalho, trabalha pra caramba, tem uma condição de produção e de criatividade, nossa, assustadora. Quando ele chegou, ele era menino. Ele já fala no documentário, tem um teaser, né? A gente foi tocar no acampamento. Acampamento dá tudo certo. Você faz uma bobagem que você fizer, dá tudo certo. Todo mundo tá naquela catarse, quer cantar, quer gritar. Aí acaba o show, né? Primeira apresentação do Dudu. O Jorge levou ele, porque ele trabalhava na gravadora, começou a produzir e tal. Levou ele, a gente precisa de um tecladista, vamos levar o menino para a estrada, como convidado. Aí o Dudu acaba o show, animado, feliz da vida, né? Não, porque a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer aquilo lá. Eu virei para ele, peraí, não tem a gente. Temos nós e você, né? Que é convidado da banda. Então, baixa o fogo aí, menino. Mas depois de um ou dois trabalhos, ele entrou na banda, né? Assumiu uma direção, assim. Aí era legal que ele brigava com o Zé pra caramba, né? Sim, não tem jeito, as coisas. E muita coisa do rock, a gente passou, né, pro Dudu e tal. Não que ele não fosse aprender, né? A escola dele era outra. E esse caminho que ele tomou de produção é da raiz dele, né? Ele é lá do Mato Grosso, né? Tem isso na vida dele. E inclusive, parece que foi... Eu até porque ele é do Mato Grosso, ele vai para São... Ele até cruza, ele passa um tempo ali fazendo alguma coisa, eu acho que era com Praise Machine, não era? É o Patmos. O Patmos achou ele lá. Patmos. Achou ele, levou, ele tocava no Patmos, ele até brincava que era o Pink, né? O Cérebro e os Pinks, né? Porque ele produziu um CD deles maravilhoso, né? Como fez com a gente, muitas vezes, né? Esse lado, esse ainda não é o último, é o Dudu Borges, né? A produção dele, assim, entrando na Sony, um negócio assustador, assim, né? De som, de qualidade, de pressão sonora da falando que é dele. Porque às vezes a gente abre mão disso por outras coisas, mas ele com visão de produtor, né? Essa visão que o levou a esse sucesso, a revolucionar um gênero tradicional. Tanto que hoje ele não está fazendo o que você está fazendo. Isso daí é aquele negócio de good vibe, né? Então, indo aí, de vento em popa, tudo que ele põe a mão, vira ouro, né? Good vibe é esse negócio meio com a turma do Sul, não é não? Santa Catarina? Não é só Sul, é tudo música que, assim, tenta levar você... Negócio de praia. Não só essa praia, não. Tem muito praia, né? Mas você não pode relacionar com aquele movimento dos Estados Unidos, né? Mas assim que eles estão pensando, né? Já que os caras não querem mais protestar, eles querem falar de coisas boas, né? Isso aqui, já que você desliga o noticiário na hora da política, os caras também acho que estão cansados de protestar,
Vem, vamos embora, fazer a hora, não tem mais Geraldo Vandré. Entendi. Informação que eu não sabia desse lance dele na Good Vibe, tal. Isso aí eu não estava sabendo. Algumas são dessa linha, mas ele enxerga lá o trabalho. Ele tem um trabalho também muito legal com compositores, né? Porque sempre tem gente pedindo música. Então ele tem uma jam session lá de produção, pega gente de outros lugares, de outros estados, de outras regiões, para trazer uma linguagem diferente. É muito antenado com música, até desespero, né? Quando eu vejo isso, né? Mas faz tempo que a gente se cruza. O pessoal está comentando de um eco. Deixa eu te perguntar, Marcelo, você tem um botãozinho aí do microfone? Você está vendo na tua tela? Aparece para você ou não? Não, eu acho que esse eco estava vindo de você aí. Ah, tô. Volta aí, vamos ver se... A campanha... Ô, Daniel, pega lá o negócio. Mercado Livre, gente. Não esquenta a cabeça, não. Mercado Livre. Sem problema, os caras... Você está tomando banho, ou você está comendo, ou você está ao vivo. É assim, né? A vida como faz ela parte. Aliás, a gente já está aqui, meu Deus, já tem 1 hora de papo e tanta coisa que eu queria perguntar, mas eu queria rapidinho aqui... Eu vou aproveitar aqui esse momento. Voltando aí, você já descreveu bem um pouco de como as coisas foram acontecendo. Qual que foi que você carrega na tua memória, assim, um show que você olhou e falou, eita, você falou do Dama Choque, que tinha questão técnica, mas eu estou falando agora de show mesmo, de gente, de você olhar e falar, meu Deus, tanta gente aqui, seja numa questão de festival, porque vocês fizeram mega festivais, e também um show da banda, assim, que era do Resgate, você olhou e falou, esse povo tá aqui, é tudo isso. O que marca, assim, que lembrança que você tem desse momento que você diz, virou, a banda virou, aconteceu? Tem momentos diferentes, né? Você pega eventos que não é da banda, não são da banda, tipo SOS da Vida, que é festival, marcha, seja shows em outros lugares assim, né? No geral, eles eram shows muito grandes, mas não eram shows do Resgate. A pessoa ia lá e via também o show do Resgate. Quando a gente lançou 15 anos, né, era uma casa que tinha na Lapa, hoje é uma igreja Bola de Neve, eu não lembro o nome. Rapaz, lá era o Olímpia? Exatamente. Aquele foi um show. E a gente não tem nenhum vídeo decente dele, tem umas VHS bem nojentinha. Rapaz, era uma parede de macho. Achei que o Jorge e o Zé tinham 2 JCM cada um. A gente pôs o que a gente quis, né? A gente estava numa fase assim, dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja, né, que nos abraçava. E aí trouxe muita coisa. E aquele lugar lotado, né, da galera moçada da igreja mesmo, né? Você ficava muito dentro do seu nicho, né? Esse foi um problema do gospel, né? O pessoal descobriu o gospel. Aí as igrejas começaram a gravar suas músicas, seus CDs, e aí, em vez de ser uma linguagem para atingir de fora, eles falaram, vamos voltar para dentro, que aqui a gente tem um público e um mercado garantido, não preciso me preocupar com isso. Então, o gospel voltou-se para dentro de si, né, e perdeu aquela razão de ser de evangelho, de evangelismo. Hoje se fala só das suas experiências locais. Bom, mas aí, esse foi um show que, sim, não sei se virou a chave em termos do que a gente fazia, do que a gente ia fazer, mas um show do caramba, nossa, uma barulheira, né? Foi um negócio, e a gente estava afinado, porque a gente estava com essa turnê na rua, tinha acabado de gravar o DVD ao vivo, e fomos para lançar o DVD que a gente estava tocando já há 2, 3 anos, né? Então as músicas estavam bem legal, assim, bem na mão. Foi um senhor show. Os shows desse ano têm sido muito legal, assim, em termos de vibe, da galera. Eu acho que o pessoal está com medo que a gente vai morrer, né? Então eles estão indo antes que... Pode ser o último show do Resgate, né, meu? Vai que esses velhos morrem, aí eu não vejo mais, né? Então a galera tem ido, a agenda tá legal, assim, dentro do que a gente pode atender, né? Às vezes a pessoa fica, vem na minha cidade, você quer ver um negócio? A gente nunca tocou em Porto Alegre. Em 34 anos de banda, essa banda nunca pisou em Porto Alegre. Nunca tocaram. Já tocamos no Sul, lá na região de Porto Alegre, nunca pisamos lá. Eu não sei porquê, né?
Tem um encosto. Nossa! Aí a gente, né? Atenção, pessoal de Porto Alegre, resgate nunca. Eu fiquei surpreso agora. Eu vivo surpreso com isso. Aí tem um pessoal que reclama, vem aqui em Porto Alegre. Não dá para pegar um avião desse aí e fazer show na praça, né? Alguém tem que contratar, tem que organizar, tem que montar. Então. Essa fase já passou, né? Era na fase lá atrás, do evangelismo. Isso agora não tem mais idade para isso. Vai, pergunta aí, senão eu vou ficar falando aqui de um monte de coisa. Não. Então, você falou disso do show. Meu filho vai fazer arroz? Olha o barulho aqui no caso. Não, sem problema. Tá bacana aqui as informações, mas vocês lançam, se eu não estou enganado, vocês lançam o Praising, acho que é 2000. É bem ali 2002, na virada. 2002? É 2002, tá. É bem no início dos anos 2000. Eu lembro disso. Tem um momento ali no início dos anos 2000 que você tem, primeiro, acho que é de 99 para 2000, você tem aquela treta absurda do Catedral com a MK. E é engraçado quando a gente para pensar nisso em 2023, porque o que o Catedral fez foi, paralelo à MK, assinar com a Warner, né? E fizeram um disco lá para todo mundo ouvir. Eles nem tinham cancelado com a MK nem nada, e foi uma revolução. Como é que pode gravar com ir para uma gravadora secular? Que absurdo! Eles foram para MTV, participaram de um monte de coisa. Aquilo foi um choque. Nessa época, o Oficina tinha saído da Gospel e ido para MK. Foi uma movimentação profunda no mercado evangélico, além do Diante do Trono, que chegou, explodiu, passou o trator em tudo e massificou. Vocês pensavam naquela época, nessa questão assim, de abrir mais o público, porque era uma fase muito para dentro, como você colocou, trocar de gravadora, ir para uma gravadora secular, vocês vão para a Sony acho que 10 anos depois, é mais ou menos 2010, né, por aí, tem um tempo. Como é que vocês analisavam, vocês eram muito atrelados à gravadora, à Gospel, como é que vocês viram, como é que foi aquele momento ali, vocês pensaram, vamos para outra, vamos para outro público, ou não? Então, não por causa do movimento deles. Aí depois de um certo tempo o Fruto também rompe e vai para MK, né? Fruto Sagrado e tal. E fizeram até certo. No documentário a gente fala disso. Na época o Rick Bonadio estava com Mamonas, começando a produzir, e chamou a gente para fazer um trabalho que eu dizia para misturar, né? Para falar um pouco assim. Não precisava só falar de Deus, podia falar de coisas boas e tal, não sei o quê. E a gente pensou em ir, né? Tinha essa proposta, antes do Mamonas, inclusive. Podíamos ter sido no Mamonas, mas não deu certo. Né? Não com aquela característica de música, mas talvez com impulsionamento, né? Mas acabamos não indo, a gente pensou mais ministerialmente do que profissionalmente, mais do que banda. A gente foi mais pastor do que banda na época, né? E aí o pessoal rompeu. A Gospel Records, como a Renascer, começou a vazar água, né? Esses problemas administrativos, essas situações, essas misturas, né? Esse negócio de a casa do padeiro, né? A casa do padeiro, ele pega o dinheiro do caixa e paga a luz, e aí dá porcaria, né? A má intenção talvez tenha surgido depois, não sei, não posso julgar, né? Algumas coisas que eu vi, algumas coisas que eu entendia, que eu fiquei sabendo, né? Mas não sei do cenário todo, mas dessa parte. A Gospel Records é um. O Zé foi diretor da Gospel Records, o Jorge foi diretor da Gospel Records, então a gente sabia muito bem o que acontecia, né? E aí dava problema com as bandas de direito, autoral, não sei o quê. Você tem uma ideia, meu amigo, Praise vendeu 110 mil cópias, eu acho, né? Era muita coisa naquela época pra gente, para uma banda que era de um segmento, né? Então, eram umas coisas assim, né? Tem uns 2 discos de ouro que o pessoal tá devendo pra gente, mas tudo bem, né? É só coisa para pendurar na parede e não serve para nada. Mas, então, não por esse movimento, mas por uma demanda e até um convite externo. Pra você ter uma ideia, quando eu estava gravando Ainda Não É o Último, o diretor da área de rock da Sony Music foi lá ver, porque tinha uma área do gospel, né? A gente fazia parte da área do gospel da Sony Music. Era o Maurício. O Maurício. Né? Aí o diretor geral do rock pop foi lá, né? Porque o Dudu também começou a trabalhar para eles, né? Já estava com a fama e tal. Foi lá, conheceu o estúdio e ver. Aí ele chegou e ouviu, a gente estava tocando, acho que estava passando Jack and Joe, alguma música assim, né? E aí ele virou pra gente, virou pro Maurício e falou: pô, pensei que eu ouvia uma música gospel, pô, mas isso é mó rock and roll.
Foi o melhor elogio que a gente ouviu na nossa vida, porque hoje a gente não se denomina uma banda gospel, né? O gospel é essa roupagem aí de uma música que se volta para dentro. Então a pessoa fala, vocês não gravam o CD da casa? Grava, cada casa tem o seu lá. Vocês não tocam na igreja? Não, só quando é show. A gente não toca no louvor, né? Não é a banda da igreja do resgate, é a igreja do Senhor que a gente pastoreia. E por acaso, cada um dos pastores é da banda, mas né, não é a igreja para fazer meu nome, muda o nome da igreja por causa da banda, esse tipo de coisa que acontece no outro universo, né? Mas nesse universo não pode acontecer, né? Essa realidade, né? Nessa agenda, nesse reino, não é assim, né? Então, quem faz, mas não é a gente, então, né? Até estão comentando aqui, você falou sobre isso, ó, o Sola Blues, ele comentou, o Resgate foi a primeira banda gospel daquela fase, quando eles apontam e entram no gospel? Foi o Resgate ou já tinha alguém lá no casting, você lembra? Não, já. Bom, assim, o gospel. Da Sony Music. Quando vocês vão para a Sony. Por quê? O que aconteceu? O Maurício estava conversando com a gente, não existia mais a Gospel Rappers, e a gente estava fazendo isso. Quando a gente decidiu sair da igreja, a gente estava indo para a Sony. Chamamos o Maurício, a gente está saindo da igreja. Se vocês estão pegando o resgate pelo respaldo que a igreja dá de venda de CD e tal, se você não quiser mais, ele falou, não, eu quero por causa da banda, né? E aí, quando a Sony lançou isso para a imprensa sobre o gospel, a gente estava com o CD pronto, né? Já estava com o CD pronto. E aí foi a primeira banda entrando, nossa, rolou um furdúncio, né? E aí tocou o Jabá, que ainda tinha Jabá na rádio, ainda tem, né? Essas coisas. Aí fizeram uma turnezinha que a Sony organizou. Coisa voltada ao gospel. Não era o peso da Sony. Até meu filho era garoto, e ele perguntou assim, pai, você vai entrar na Sony? Né? Vou. E vai vender PlayStation? Né? Vai poder comprar PlayStation? Para não, é outra Sony. Ótimo. Vai ter desconto para PlayStation. Inclusive, uma parte que a gente não abordou ainda, vou aproveitar aqui para perguntar. O povo, inclusive, está dizendo que está gostando aqui. Vocês entram na Sony em 2010, por aí, não é isso? É nessa época, né? 2010 você tem ali, curiosamente, a gente vem de uma descida daquele movimento capitaneado pelo Diante do Trono, a coisa já está meio cansada, né? Foi um fenômeno. Aí você tem a explosão do Thales, que veio um pouquinho antes, e parece que as coisas começam a embicar para o Black. Sim. Né? Você tem Thales, depois Preto no Branco, é aquela coisa muito, muito do Black. Paralelo a isso, você tem o fim da mídia física. O mercado muda. Eu acho que é a transição mais radical do mercado, que é a ausência da mídia, some a mídia, isso vai... E vocês estão bem ali no meio, lançando alguns trabalhos pela Sony. E rock. Algumas pessoas falam que o rock deu uma baixada ali, e alguns até dizem, né? Nunca mais subiu de novo, tem algumas coisas... Nessa fase aí, entrada na Sony, mudança de mercado no estilo, Black pega ali um salto. Como é que vocês ficam musicalmente? Vocês dão uma olhada no mercado? Até a transição de mídia, acabou o CD. Como é esse momento de vocês na história aí da música? Então, foi legal porque assim, ó, as bandas elas têm medo de gravadora, né? Principalmente as cristãs. Se eu for para gravadora, o cara vai mexer no meu som, vai pôr um produto que eu não quero, vai não sei o quê. Né? Isso eles fazem com bandas iniciantes, até para bombar, investir e tal. Quando a gente falou com o Maurício, foi exatamente isso. Falou, não, o cara manda pelo que ela é. Ele não foi uma vez ver o que a gente estava gravando, não pediu demo, falou, vocês gravam lá, a gente sempre teve liberdade de fazer o que a gente queria dentro de um orçamento, óbvio, né? Tem uma limitação. Acho que o que nos apertou foi isso, né? Você tinha na gravadora Cassiane e a Damares que vendiam 1 milhão de cópias, a gente vendia 100, né? Então era outra perspectiva. O mercado pentecostal que a Sony descobriu, eles piraram, né? Falaram, nossa, o que é isso, né? Elas eram rainha lá dentro, né? Eu não sei se a Damares fez a Damares era da Sony. A Cassiane não, mas a Damares, aquele auge da Damares é na Sony. O Sabor de Mel é pela Sony.
de Mel, aquela narração. Ela, né, gravou na Sony e foi um sucesso. Nossa, avassalador. Depois a gente tem também, nessa época, o Fernandinho, né? Surge nesse momento também, né? E também explode junto com o Diante do Trono. Então, a gente ficou achatado em orçamento, mas isso a gente já vivia na Gospel Records, não foi problema. A gente continuou produzindo, fizemos acho que 3 ou 4 trabalhos pela Sony, né? DVD inclusive, algumas coisas de produção nossa, algumas coisas em parceria. Né? A gente foi gravar uma vez, só tinha dinheiro para pagar o produtor, não tinha dinheiro para pagar o estúdio. E é nosso amigo Ivan Miyasato, né? Produtor aí de sucessos incríveis, tinha um super estúdio em Alphaville. Ele deu a chave para a gente, foi viajar para Miami lá para gravar um desses cantores aí na época, o Gustavo Lima, eu acho. Falou, vocês fica aí com a chave. Deixou a chave com a gente, o estúdio deu. E quanto fica, Ivan? Não fica nada. Pode usar umas coisas assim que só acontece com o Resgate, né? Eu acho. Acho que acontece com outros, mas eu tenho que falar do que aconteceu comigo. Então a gente tem amigos ao longo da trajetória. E a gente continuou. A gente tinha uma demanda reprimida quando saiu da Renascer, porque a gente tocava pouco, começando a tocar mais, né? Mas esse mercado achatou. E a gente continuou sempre, né? Como diz o Zé, uma banda decadente, né? Mas a gente fala que a gente capota mais no breca e que a gente vai cair atirando, né? Então a gente continua hoje. O nosso público é muito menor. Os caras falam, mas vocês se veem como uma banda menor. Vê o número de ouvintes, vê o número de seguidores, assim. Tem uma importância? Tem, pelo momento. Mas a influência, talvez, ela é grande. A gente entende isso. E graças a Deus por isso, não pela nossa capacidade e tal. E pelo nosso trabalho, pela acho que nossa honestidade. Mas as outras bandas rodaram muito mais em termos de ser banda. Né? Até o Fruto. Né? O Fruto. Hoje a gente está feliz, né? Tem Oficina de Volta, Fruto, Virtude, Metal Nobre. Tá todo mundo voltando, graças a Deus, né? Que bom. A gente nunca parou. Você entende, você tem a sensação assim de uma volta do rock mais forte, como já foi no passado? Então, você tem essa sensação? Qual era o problema geral? A gente sempre tocou em igreja, então não tinha problema. A gente vai tocar nas igrejas. Eu não gosto, assim, eu gosto, eu vou, participo, um acampamento, um congresso, a gente vai. Mas o cara que está lá, ele está lá por outras coisas. Quando a gente vai no show do Resgate, o cara que vai porque é resgate, né? Ele vai porque é resgate. Então o cara se esgoela, canta as 18 músicas, pede pisa, eu não tô aguentando mais, o cara tá lá gritando, né? Isso é legal, depois a gente senta, conversa, tem esse papo, né? Esse relacionamento. Curitiba a gente foi tocar, meu, tava um frio para mim, paulista, assim, 8 graus, eu tava querendo bater em todo mundo de raiva, de frio, e a galera não ia embora, né, meu? Depois eu fui lá tirar foto com todo mundo. Mas isso é resgate, essa parte a gente curte. Então a gente sempre continuou, né? Eu acho que depois da pandemia teve uma demanda grande de qualquer coisa, né? O cara queria sair de casa. Eu quero sair de casa, eu quero ver gente, eu quero gritar, eu quero, né, aproveitar a vida que Deus me deixou ter ainda, né? Depois de tudo que a gente passou. A volta da oficina movimentou muito deu uma chacoalhada no mercado e tal. E aí a gente está com a volta do Fruto também, né? O Fruto acabou gravando. Eu lembro que eu fiz live com eles. Só pra dizer, eu fiz uma com o Marcão. E aí o Marcão diz, não, eu tô velho, eu não consigo mais cantar, o Fruto não tem condição nenhuma de voltar, eu não volto pro Fruto e tal. Aí eu fiz uma com o Benny também, e ele lá falou assim, não, a gente não volta, não tem a menor condição, não dá pra fazer isso, aquela coisa toda. Aí deu, acho que 6 vezes depois, o pessoal do Veja pelo Outro Ângulo, né, o Lucas e o André, aí eles começaram a anunciar a volta do Fruto. Eu falei, rapaz, conseguiram mesmo fazer eles voltar, e voltaram. Deu uma animada quando a gente chamou o Marcão para gravar o Lenha para queimar, né? A gente... Sensacional esse vídeo. Antes da pandemia, o Jeff, que é da Toca Produções, produziu um show em Brasília com a volta do Virtude, né? E a gente sentou, a gente é muito amigo do Ricardo, da turma, sentou lá e falou, pô, bicho, parar é difícil para voltar, a gente é uma dificuldade, tal. A gente nunca parou, a gente sempre diminuiu bem. Teve vezes de fazer um show a cada 3 meses, mas estava lá produzindo, gravando, inventando, né? Sempre estava lá para não parar. Aí o Virtude voltou, a gente fez os 30 anos, o documentário acho que deu uma animada, acho que o pessoal se viu, né? Porque no documentário você se vê ali, né? Onde você está, onde você viveu, não é uma história do resgate, é uma ansiada pela música aos olhos do resgate, né? Daquele momento, né? É uma releitura daquele tempo.
Eu acho que talvez ele tenha, não sei se foi por isso, acho que tenha outros motivos, claro, mas espero que tenha impulsionado, né, ajudado, animado. A volta da oficina também é um negócio legal, né? A oficina faz falta, né, no mercado, né? Assim, talvez não seja o meu estilo, eu não consigo tocar aquelas coisas, né? Mas é muito bacana, a galera gosta, influencia muita gente. Eu acho que assim, o desgaste da banda, ele acontece, né? Acontece. Eu acho que assim, o cara entra, faz sucesso, aí sai e vai cuidar da vida dele, não liga pra banda. A gente viu uma situação muito diferente. Na época, o pessoal chamou o Zé para fazer um outro trabalho, ele, o Manga e o Marcão. Eles fizeram pela Visão Mundial, um negócio bem legal, assim. Era bacana, assim, porque era um negócio bem missão. Mas o cara já quis virar aquilo num mega show. Olha, eu tenho 38 shows para fazer com vocês. O Zé falou, não, eu vou tocar com a minha banda, não vou tocar com os outros. Eu quero... O Zé luta para ter banda, né? Se tivesse carreira solo, tava sossegado, né? Não tinha que aguentar a gente e ainda fazer os negócios mais legal. Ninguém dava opinião nas músicas dele como a gente faz, né? Fica atrapalhando as músicas dele. Mas ele luta, ele quer ter banda, ele não quer, pelo menos nesse momento, fazer outra coisa. Então, o Zé luta para ter banda e a gente luta para continuar. Vou pegar esse gancho do que você falou. Tem algum caso de uma música que vocês lutaram para mudar e deu certo, e outra que vocês tentaram mudar, não mudaram e deu certo? Você consegue lembrar de alguma coisa assim? Acho que quase todas, mas um dos casos mais emblemáticos é o Jack and Joe, né? A gente estava gravando no Dudu. O Zé, ó, eu vou querer chamar a Sinfônica Jazz, orquestra para fazer, era um outro estilo de, outra vibe a música. Aí ele tirou uma semana de férias para ir pro litoral, tá, não sei o quê, pá. Quando chegou, a música estava pronta. O Dudu fez e montou. Quando ele chegou, pô, é assim a música? Agora é assim. Canta aí, beleza. Aí ficou, né? Foi assim. E algumas músicas que o pessoal. Tem umas músicas que o pessoal pede para cantar, a gente já tentou ao vivo, mas não funciona, né, meu? Nem lembro algum exemplo agora, mas tem várias. Eu lembro uma que eu pedi. Eu lembro uma que vocês não cantam ao vivo, e eu amo no CD, que é aquela Eles Precisam Saber. Não, lógico que toca. Agora que faz tempo que você não vai no show, né? Não, eu tô em Teresina. E eu lembro. Não tem. Eu lembro que eu falei com o Zé Bruno sobre isso, ele falou, essa música não dá, ela é complicada para terminar. E aí eu fiquei. Porque eu acho ela assim, eu acho ela incrível, uma das músicas, tá no meu top 5 fácil do Resgate. E eu não vejo tanto assim, mas vocês estão tocando mais, beleza. Mas ela é um pouco mais das complicadas ali. A gente faz música e não consegue tocar. O traje o Jacó, o Jacó lá do Sola Blues, ele fica falando, vocês não vêm pro Nordeste. Os produtores do Nordeste querem levar Novo Som, Catedral e Oficina, não quer levar Resgate. Então eu não posso, né? É difícil, fica mais caro. Eu tô no Nordeste, eu sei disso. Tem um agravante, gente, aí no Nordeste, assim, ó. Não é com vocês. Minha esposa é pernambucana, nordestina. A gente tem o Nordeste no sangue. A gente adora ir aí. Fomos em São Luís do Maranhão depois de 10 anos. Foi incrível, né? Maravilhoso. Já tocou Imperatriz. A gente toca por aí. Tem alguns problemas. A passagem é um pouco cara. A gente tem uma equipe, né, que a gente leva. Não é muita gente, são 7. Acaba sendo um custo, né, para o produtor que precisa de um retorno. A gente fez também o ano passado, cruzou com Catedral e com Oficina na turnê deles, que era o Canta Recife. Um negócio sensacional. Foi um show muito bacana. Só que assim, alguns horários dá uma complicação, porque o pessoal tem que sair daí para vir pregar, chegar em São Paulo. Eu já não chego, porque estou em Franca, não tem jeito. Mas para chegar para pregar domingo de manhã, os cultos nas igrejas de São Paulo, depois da pandemia, acho que pela própria metrópole, os cultos da manhã são os cultos hoje. Né? Os cultos da noite tem igrejas que nem tem, né? Mas por causa da violência, do deslocamento. Essa foi uma mudança grande. É uma mudança cultural. Por exemplo, eu moro no interior, só tem toda noite e olha lá, né? Não tem o que fazer. Mas em São Paulo, a esposa chegou, o cachorro fica desesperado. Mas em São Paulo mudou. O cara vai às 9, às 11, às 11 a 1, vai almoçar com a família, tá pago, né? Vai para casa e tchau, né? E é muito legal isso, assim, acho que é um fator cultural que você tem que pensar numa cidade grande como São Paulo e outras, né? Acho que violência, preservação, descanso para outro dia, e vai que vai. Mas o Nordeste dá esse problema. O show de São Luís, os caras saíram 3 horas da manhã, pegaram o voo 4 horas para chegar em São Paulo às 7 para ir pregar. Eu fiquei dormindo, eu quase fui na praia no outro dia, porque não tinha o que fazer, né? Não dava para chegar mesmo, eu tenho mais 6 horas, né, Franca, né, de ônibus, então não dá às vezes. Né? Então, tem esse detalhe.
né? O pessoal já prefere jogar na mosca certa, porque vai encher, né? Qualquer show de catedral, novo som, oficina. E no resgate, às vezes, ou empata ou perde, né? Tudo é bom, tudo é bom. Então, o cara tem que... Oh, meu Deus. Desculpa aí, gente. É o cão querendo atrapalhar. Para! Oh! Não, sem problema. Eu sei, inclusive, já passei muito aqui, é porque a gente tem curiosidade, tem muita gente aqui acompanhando desde o começo. Eu quero finalizar essa conversa contigo, porque assim, vocês são um exemplo muito raro de alguém que literalmente vocês nunca pararam. Inclusive, vocês não é demérito, mas o que eu vou falar, espero que ninguém chateie aí. Vocês não estão naquela fase de viver literalmente das tours ou dos CDs apenas antigos, vocês continuam produzindo, é sempre coisa nova. Você falou da turma que vai para o show do resgate. Uma das coisas que eu sempre entendi é que, de modo geral, dentro da igreja, dentro da música cristã, a nostalgia ou a história, ela não é bem trabalhada, ela não é bem tratada, de repente desaparece, indiferente. Você pega hoje, a gente falou do Titãs, né, pelo celular, assim, Titãs está aí na estrada há tanto tempo, tem uma cultura, a galera cultiva isso, outras bandas que vivem até hoje nessa vibe, é um negócio legal. É difícil isso acontecer no meio cristão, né? Simplesmente o povo desaparece, o público renova nas igrejas, as pessoas não sabem quem está cantando, não conhecem as músicas. É um negócio meio estranho. Esse tempo todo, você olha, você sente um público renovado, você tem essa percepção, você vai no show, é só a galera mais antiga, ou você vê as novas gerações. Como é que você sente o resgate em termos de público no decorrer desses 34 anos? A gente tem um público um pouco mais fiel, né? Assim, eles são mais próximos, tal, assim. Mas a gente tem um grupo entre 28 e 40 anos, que eu acho que é a massa crítica do público do resgate. Alguns que cresceram ouvindo isso, né? Eu acho, né? Então, tipo como você, né? Hoje são líderes e a gente fala que hoje a galera é líder e nunca pôde levar o resgate e leva agora e os adolescentes não gostam, né? Os adolescentes querem worksheet, né? Aí não funciona, né? Então aí chega os velhos, nossa, eles são velhos, né? Eles são velhos, né? Por que você aguenta tocar 2 horas igual lá? Mas tudo bem, né? Detalhe. Então tem isso, mas tem muita galera nova, muita filho dos caras que são obrigados a ouvir, neto, né? Vai o vô, o pai e o neto né? No show dá até medo, né? Mas até uma vez a gente fomos tocar em Campo Grande, lá na terra do Dudu, né? Eu tô passando assim, o cara, ô tio, foi a primeira vez, né? Falei, nossa, tio, né, meu? Tô velho, né? Agora o cara chama tio na rua, eu já acho que sou eu, né? É uma condição, né? Saber envelhecer faz parte da vida, né? Faz parte da jogada. Eu acho que assim, um dia a gente combinou, né? A gente falou, se um dia a gente chegar no show, só tiver gente da nossa idade, a gente para, porque aí você não tá sendo mais relevante, né? Aí é só Roberto Carlos, né? Legal, bacana, mas faz uma vez por ano que já tá bom, né? Uma vez por ano é o que a gente aguenta. Mas tem uma galera que ouve, tem uns doidos que gostam de rock and roll hoje. É engraçado isso que né, gosta do Led Zeppelin, aquela Greta Van Baffen lá, sei lá como é que chama a banda, que é o Led Zeppelin igualzinho. O pessoal ouve, gosta, né? A gente redescobrindo Beatles, os negócios, e alguns redescobrindo Resgate. É interessante isso, né? O cara entra hoje na igreja e começa a ouvir para trás, conversa, começa a ouvir para trás, fala, nossa, que tudo isso de música. Que horror, né? Então eu aqui falo muito sobre isso. E essa semana você falou isso, por isso que eu ri, porque aconteceu aqui, eu soltei lá que eu ia fazer a propaganda. Então, para quem eu tenho 42, eu sei que parece mais, mas eu tenho só 42. E aí o que acontece? O pastor é dura, desgasta. Aqui é o seguinte, o que não tá branco tá caindo. É um problema esse negócio, sabe? A gente chega numa fase, a minha barba não vai demorar para chegar assim, para eu poder ostentar, né, esse poder que você tem aí, meu amigo. Hoje está em moda, né? Mas já foi sinal de decadência aí. Exatamente, mas hoje tem gente que paga para ficar desse jeito. Eu falei, o meu é natural, não tem aqui nada, não gasto com isso. E aí o que é uma história, é a nossa história, claro. Aí o que aconteceu? Aí eu fico empolgado, eu falei, deu certo, vou falar com o Marcelo do Resgate, eu já tinha feito com o Zé Bruno. E aí você fica naquela empolgação e soltei, né,
a artezinha lá para os grupos aqui da igreja. Aí tem um jovem, na verdade está saindo adolescente para os jovens, mas ele está na igreja há pouco tempo. Então ele realmente não conhece. Aí quando eu postei a foto, ele falou assim, olha, parece o Hernandes Dias Lopes. Aí eu falei, até comentaram aqui. Aí eu falei, rapaz, isso aí é o baixista do Resgate. Aí ele olhou para mim, sabe quando você vê que a pessoa, tipo, Resgate? O que é isso? O que é isso? E eu olhei para ele, eu falei, cara, você não entendeu, eu falei para ele, é do Resgate. E eu falei empolgado. Aí eu olhei e ele realmente, assim, a cabeça dele deu um bug, assim, tipo, Resgate. Aí eu falei, eu vou te mostrar, eu faço questão que você conheça o Resgate e tal. Quem conhece se empolga, né? Os caras, pô, o Resgate. Mas acontece, e igreja tem muito disso, que é a galera que chega, que não conhece, e nem todo mundo vai ouvir para trás, né? Então é engraçado, porque realmente isso acontece. Você vê, antes de sair essa nova série do Jornada nas Estrelas, lá, o Nova Geração, né? Eu estava falando com uma pessoa assim, porque o Dr. Spock, a menina me olhou assim, né? Faz parte da minha memória afetiva, né? Mas a menina nunca tinha visto. Agora, né, que veio que essa turma nova, vai, beleza. É a mesma coisa, não adianta. Se perde, a igreja... O Brasil é um país já sem memória, né? A igreja, então, nem se fala, né? A gente fez o documentário, as pessoas nem assistem, elas não sabem o que aconteceu. Tá no YouTube de graça, o pessoal não sabe o que tá falando, não entra no canal. Então, assim, você posta aqui, ó, a agenda, vamos tocar em tal lugar, cara. Onde vai ter show? Rapaz, tá no post, né, meu? Lê o negócio, né, meu? Então é muita informação e pouco conhecimento, né? Mas tá bom, né? Vamos lá, tá indo ainda. A gente tá feliz, como o Jorge fala no documentário. Nós estamos velhos, pobre, mas estamos felizes pra caramba, estamos fazendo o que a gente faz o que a gente gosta, né? Ainda pode sair para tocar de vez em quando aí, é uma alegria encontrar a galera, os amigos. A gente fala que não tem fã, a gente tem amigos em vários lugares, né? Eu, quando eu vou para show em Curitiba, eu vou uns 4 dias antes. Já fico lá na casa dos caras, já como carne de onça, já, né, romops, já caio lá, já meio curitibano. Só não aguenta aquele frio. Mas é assim, cada lugar. Vai encontrando os caras. Agora vai dia 20, BH. BH também é um lugar que... E depois a gente faz Brasília. Infelizmente não vai dar para fazer o Goiânia. É o Rock Festival que você falou, né? O Rock Festival é fruto desse negócio. E o legal é que ele está colocando bandas locais. Então, todo lugar que vai tocar, põe uma banda local. Que se, assim, às vezes você não tem o recurso para levar a banda para outra cidade, mas na sua própria cidade ela pode tocar. Então você traz bandas consideradas maiores ou de mais tempo na estrada, e aí os locais conseguem um espaço, né, para apresentar sua arte, para entrar no circuito, para ser conhecido. Isso é bacana. Precisa, né? Falta espaço. Sensacional. Quando eu falei contigo, eu falei, eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. 1h30 e a turma está aqui. Inclusive, eu quero aproveitar, porque, como diria antigamente pela televisão, né, na audiência rotativa que temos, ele disse um negócio aqui, gente, o Resgate nunca tocou em Porto Alegre. Isso aí eu vou destacar bastante. Fica a dica, pessoal. Nunca tocaram em Porto Alegre. O Resgate nunca tocou em Porto Alegre. Já tocou em Teresina, aqui onde eu estou. Já tocamos em Rio Branco, Teresina, as capitais do Nordeste, quase todas. Belém. Nunca tocaram em Porto Alegre. Nunca tocaram em Porto Alegre. Que coisa, ó, essa informação, eu vou fazer piada, eu vou fazer uns cortes aqui, né? E se tiver um show em Porto Alegre depois, eu vou querer saber. Vai ser histórico, né? Olha só. O primeiro show, com 34 anos de banda, o primeiro show em Porto Alegre. Vai ser um negócio interessante. Que loucura. Mas, Marcelo, eu só posso agradecer 1h30 aqui dessa conversa, viagem pela história. Como é bom a gente poder ouvir, né? E vocês continuam. Inclusive, outra informação para quem chegou agora. Para quem chegou agora, eu vou salvar essa live, ela vai ficar aqui, você pode assistir depois e vou colocar no YouTube. Mas o Resgate, e vocês estão trabalhando em coisas novas, né? Esse ano deve ter novidade musical, é isso? Não é esse ano. Segunda-feira começa as baterias já. Já tem
Já tem umas 9 músicas, coisa, né? Hoje você não tem mais CD, você lança uma, duas, né? Então um álbum, né? Como chama, né? O trabalho já começa, a gente está com o tempo apertado, a gente tem uma viagem grande posterior, né? Grande assim, de dias, né? A gente vai para Toronto e Orlando, né? E vai ficar uns 20 dias lá. E aí depois o Zé também tem uma outra viagem em novembro. Então as coisas, a agenda está um pouco apertada junto com, aliás, não tem mais data esse ano, né? Acabou as datas do resgate. Sim, tem data, né? Que a gente tem, um tem casamento na igreja, outro tem encontro de casais, tem outras coisas além da banda, né? Mas praticamente a gente só tem algumas datas em agosto e setembro e estão finalizando, né? Encerrando, talvez consiga encaixar aquilo que eu te falei da final do Petra, né? A gente tem a honra de participar dessa rodada final deles aí, mas o trabalho de gravação começa segunda-feira, então se tudo der certo, talvez em outubro a gente já tenha lançado alguma coisa, já comece até a tocar. Né? Que bacana. Independente, né? Vocês estão independentes. Não, ninguém mais quer agora. Ou é independente ou para. Até por essa razão que você falou. Tem outras coisas que hoje estão virando, né? E não é independência porque a gente se revoltou contra o mercado. Não, é porque não tem porquê, né? A gravadora não vai investir X para a gente fazer a produção, a gente faz a gente mesmo, junto com alguns. Talvez o Paulo Anhaia participe de uma ou duas músicas, o Dudu também, na produção, né? Produzindo mesmo. Então, esse trabalho. O Luca, né, que é o filho do Zé Bruno, né, que trabalha lá com o Dudu, já produziu nos 30 anos muita coisa, e era legal ver eles brigando, né, o pai, o tio e o sobrinho, né, era uma farra. Né, era bom que eles brigavam com eles e me deixavam em paz, né, então eu podia fazer as bobagens à vontade, né, e tranquilo. E o Luca é baixista, né, para mim era difícil também, né, e depois editou tudo lá, corrigiu, passando pro tudo, fica bonitinho, né. E algumas músicas dali nunca vai tocar, né? Você faz 30 músicas, a cabeça do Zé até murchou, né? Tanta música que tirou daquela cabeça. E algumas nunca vai para show. Mas as novas, acho que pelo menos essas 4 novas primeiras devem ir para a estrada já. Não talvez esse ano todas, mas algumas. É isso aí. Tamo aí, a gente, como diz, vamos cair atirando. Ainda tem lenha para queimar os velhinhos. Sensacional, olha, foi uma delícia, gostei demais, é bom conhecer um pouco mais. Aí até você comentou há pouco, né? Você falou que você tem pessoas do resgate, foram ali diretores da gravadora, tinha um lance de rock, e aí você acaba sendo talvez a figura mais discreta nesse aspecto, assim, de não ter estado na gravadora ou outra. Eu particularmente conhecia pouco de você falando, né? E muito legal aqui ouvir as histórias. Fico muito feliz e honrado com essa conversa num dia icônico aí para a banda. Legal. Nesse aniversário. Tem uma peculiaridade, né? Nessa época que o Zé e o Jorge estavam bem envolvidos, eles estavam em São Paulo. O Hamilton ficou 12 anos no Nordeste e eu fiquei 7 anos no Rio. Então também tem esse afastamento, né? Nesse momento mais midiático da igreja que a gente participava, eu estava em outra praça e o Hamilton também. Então, para tocar era um parto, né? Por isso que eu falei que foi a idade das trevas, né? E que o Dudu teve que rolar. Aí o Zé foi deputado, tinha que fazer campanha com a banda. A gente depois marca uma segunda para contar só a parte ruim, né? Mas é a vida, né? Se não tivesse isso, eu não estava aqui, né? Nessa direção, mas beleza. Ramon, obrigado, prazer. Abraço a todos aí que participaram, que entraram e saíram, estão aí, vão ver ainda esse bate-papo. A gente continua aí, muito feliz por poder fazer o que a gente gosta. E ainda fazendo o que a gente gosta, vivendo a graça de Deus de, às vezes, te atingir, te acertar, né? De uma forma boa, né? No momento que a música que a gente faz, que a gente executa, serviu para você, ajudou você em algum momento, te alegrou em algum momento, em um churrasco, em alguma piscina, né? A gente vai rodando o Brasil aí, menos Porto Alegre ainda, mas quem sabe esse ano a gente resolve, e criando amigos, tendo amizade, e é um prazer, né? Muito obrigado a todos vocês por esses 34 anos. A gente continua por culpa de vocês, que continuam ouvindo e indo no show, né? E a gente vai, não sei até quando, mas estamos indo.
Valeu, Ramon. Prazerzaço. Esse seleta aí. Um grande abraço para vocês. Bom trabalho. Valeu, gente. Obrigado. Bom almoço para todo mundo. E é isso aí. Lá no YouTube, História da Música Cristã do Brasil. Hoje e amanhã a live deve estar lá. Valeu, Marcelo. Parabéns. Um abraço. Valeu. Até mais. Prazerzaço.